Cara, que partida é essa do Hugo Souza? Mais uma defesa, cara. 3 pênaltis em um jogo, cara. Isso mostra o porquê esse cara é simplesmente o terceiro goleiro que mais pegou pênalti da história do Corinthians. E assim o Corinthians se classifica de novo, né? Tô até sem voz, cara. Tô sem voz, eu gritei tanto. Eu tô sem voz. E mais uma vez o Corinthians se classifica da melhor forma Corinthians, né? Como é que diz que não vamos ser campeão de novo? Eu acho que depois desse jogo aí vai motivar mais ainda a galera pra gente seguir firme nesse campeonato. Então, gente, já deixa aquele like, já se inscreva no canal e bora pra mais um pós-jogo do Corinthians. Cara, eu tô sem voz, não tô conseguindo falar. É um jogo que aí muitos vão falar: nossa, com a Portuguesa você tá desse jeito? É isso mesmo, cara. Isso mesmo, contra a Portuguesa. Isso é ser Corinthians, cara. Isso é ser Corinthians. Foi absurdo. E eu já digo mais, cara. Que jogador horroroso esse Alan, cara. Como é que o Dorival deixa esse cara jogar os 90 minutos e ainda os pênaltis? Graças a Deus ele fez o gol. Mas que partida horrível desse Alan. Outro jogador aqui que pra mim não pode mais vestir a camisa do Corinthians é o Pedro Raul. Ele já teve chances o suficiente, não é de hoje. Então assim, pra mim essa deveria ser a última partida do cara. O Corinthians tem que vender esse cara, sei lá, pro Vitória, que tava vazando por aí, que ele iria pro Vitória. Vá com Deus. Boa sorte na sua carreira. Mas o meu time, pra mim, você não serve pra jogar, cara. Simplesmente você é horroroso de jogador de futebol. Claro, né? Eu não sou jogador de futebol e tudo, então não tenho muita moral pra falar. Mas como torcedor eu tenho sim. Você é horrível. Horrível. Você é um dos piores centroavantes que eu já vi pisando na casa, usando a camisa do Corinthians. Então assim, cara, pelo amor de Deus, pro bem da torcida corintiana, saia agora desse time. Faz esse favor, Pedro Raul. Ou finge que tá lesionado, sei lá. Você é horrível, cara. Você é horrível. Quando você tem a oportunidade pra jogar com todo respeito, a gigante Portuguesa. Porque se você pega um Palmeiras, um Flamengo, pelo amor de Deus. Se pegou a Portuguesa, você teve esse futebol patético. Que é acho que esse jogo de hoje, esse futebol ruim seu, é o seu máximo de futebol. E você deve estar se achando porque fez gol de pênalti, né? Então assim, cara, pelo amor de Deus, saia do meu time, por favor, mano. Outra coisa também, né? Esse Pedro Raul, ele é tão emocionado que assim que virou o ano, né, pra 2026, a primeira coisa que ele fez foi trocar a bio, né, do Instagram. Foi colocar lá, jogador do Corinthians. Eu fiquei muito triste com a notícia. Tem torcedor aí que acha que tem chances ainda, mas pra mim já não tem. Eu prefiro dar chances pro Guinegão, prefiro dar chances pros meninos da base. Ó o Vitinho entrou, jogou bem? Não achei que ele entrou bem. Mesmo assim foi lá e fez o gol, foi decisivo, entendeu? Coisas que o senhor Memphis não foi. O Memphis jogou absolutamente nada essa partida. O Memphis não jogou nada. Então assim, pra mim os melhores da partida, como sempre, foi o Matheus Bidu, né? Mateuzinho, Hugo, sem comentários. E o Memphis não jogou absolutamente nada. O Memphis foi muito mal nessa partida. Muito mal nessa partida. Porém, eu não tiraria ele, porque o Memphis é aquele jogador que quando chega uma bola ele vai fazer o gol. Claro, ele perdeu aquele lá, né? Mas aquele lance lá do Pedro Raul que ele acaba perdendo, pelo amor de Deus, né? Ali eu acho que o Memphis faria. O Memphis perdeu um quase igual. Mas eu acho que aquele do Pedro Raul tava mais fácil. Que a bola veio mais lenta, a bola veio mais pro jogador. A do... que acho que foi o Guinegão, André. Foi o Guinegão, né? Acho que o Guinegão cruzou. O Memphis se jogou assim. Enfim, acabou perdendo o gol. Mas o do Pedro Raul pra mim foi pior. Então assim, Memphis não jogou nada. Mais uma partida fraca do Memphis, né? Sem o Yuri Alberto, parece que o Memphis não consegue jogar. E o Garro também, cara, eu não entendi. Esse jogo do Corinthians foi uma das piores que eu já vi do ano. Uma das piores partidas. O Corinthians não sabe finalizar. Tanto é que tinha 4 chutes, 4 finalizações no gol do Portuguesa, enquanto o Corinthians não tinha dado nenhum, cara. Então assim, o Dorival tem que acordar, porque a parte ofensiva tá péssima, a defensiva tá ótima. Tanto é que o Corinthians só tomou o gol do Portuguesa por conta de uma falha do Ranieri, que outro que não jogou nada. Pelo amor de Deus, cara. Ó, pra mim os jogadores mais seguros dessa partida foram a zaga, né? André Ramalho, que não tenho nada pra falar nesse jogo, jogou bem. Apesar que dava uns vacilos ali, mas
jogou bem. Mateuzinho, Matheus Bidu, o André jogou bem de novo, só que sozinho não dá. Tanto é que no segundo tempo o menino já tava morto em campo, tava correndo já cansado. Então assim, tá na hora do Dorival abrir os olhos, né? Ou o nariz, tem uma napa desse tamanho, ou ele fala igual o Neto, né? Eu tô com o nariz entupido aqui. Cheira o elenco, cheira o elenco, cheira esse Alan, chega nele no vestiário e cheira o cara. Porque ele não dá pra jogar. Esse Alan pra mim foi nítido que nessa partida aí é um jogador que é uma bomba. Ele absolutamente não fez nada a partida inteira. Não criou uma jogada. Perdia todas as bolas, todas as disputas. Então assim, péssimo de um jogador. Aí vocês podem colocar no comentário: ah, mas no Flamengo, cara, eu tava assistindo pela Cazé. Os caras falaram que ele só tem um gol na carreira, que é lá na Irlanda do Norte, negócio assim. Nem sabia que tinha campeonato lá. Então assim, mano, péssimo jogador. Mas deixa o like, se inscreva no canal. Se gostou do vídeo, comentem aí embaixo o que vocês acham que eu deveria mudar aqui no canal. E antes de mais nada, vai Corinthians sempre. Vai Corinthians sempre, ó. Secador, ó. Eu sei que vocês estavam todo contentes, né? Que o Corinthians estava indo pros pênaltis, quer dizer, tava perdendo. No finalzinho o Vitinho foi lá e golaço. Ainda bem. Finalizou, né? Coisa que parece que tava todo mundo com medo de chutar pro gol. E o Garro que tem que abrir os olhos, que o Garro ultimamente, beleza, o último jogo lá ele fez aquele golaço lá. Mas, mano, é pouco. O Memphis não, o Garro a gente sabe que é um jogador que dá pra entregar mais. Eu sou muito fã do Garro. Então assim, pra mim não dá pra aceitar esse futebol que ele tá fazendo hoje, beleza? Então assim, Hugo Souza, se o Hugo Souza ficar pelo menos mais uns 4 aninhos no Corinthians, ele vai se tornar ídolo não a nível Cássio. Pra mim o Cássio é supremo, mas abaixo do Cássio vai estar ele e o Cássio, vai estar o Cássio e ele no caso. Então assim, o Hugo Souza pra mim hoje ele já é ídolo hoje. Ele já é ídolo do Corinthians. Ele já é o terceiro goleiro que mais pegou pênalti da história. Então assim, é um cara que, eu fico seguro. E pra mim o mais justo seria sim esse cara aí pra Copa do Mundo. Pra mim já tem que estar lá na lista lá do Ancelotti como terceiro ou segundo goleiro. Porque pra mim o Alisson também sem condições. Mas se eu falar titular, vão falar que é clubismo. Então entre os 3 goleiros, o Hugo Souza tem que estar sim. É isso aí, fiel. Deixa o like e vai Corinthians!